Estamos recebendo aqui na Exame TV o economista Albert Fischlow, professor emérito da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Ele vai conversar conosco sobre questões envolvendo a crise europeia, a recuperação da economia americana, uma possível formação de bolha imobiliária na China e, claro, questões envolvendo o Brasil, como a política fiscal e as próximas eleições. Será que a economia define o futuro presidente? Acompanhe a seguir a entrevista. Professor Albert Fischlow, começando pela crise europeia, o senhor vê a questão do euro fraco, desvalorizado, como uma solução ou um problema? Faz parte da solução imediata, porque representa a maneira de aumentar exportações, o que seja necessário. E, no outro lado, não representa a solução completa do problema, porque cria problemas para os Estados Unidos. Você vai transferindo os déficits na conta corrente da Europa para os Estados Unidos, porque se tem comércio entre os Estados Unidos e a Europa, e no outro lado concorrência nas outras partes do mundo. Professor, alguns especialistas dizem que é muito complicado se todos os governos na Europa decidirem ao mesmo tempo cortar gastos. Isso prejudicaria a retomada do crescimento econômico. O senhor concorda com essa análise? Concordo, sim. Eu acho que uma parte importante das decisões anunciar esses cortes é a tentativa de acabar com a especulação, porque evidentemente tem especuladores imaginando as possibilidades de ganhar investindo no CDS. Mas, na realidade, todo mundo fazendo a mesma estratégia, não vai haver crescimento nenhum. E eu acho um pouco melhor organizar isso. O que deveria acontecer? No fato, a Grécia não tem maneira de eliminar o déficit inteiro, como está planejado pelo Fundo Monetário Internacional e o Banco Econômico Europeu. Professor, falando agora dos Estados Unidos, qual é o momento mágico, o momento ideal de o governo americano retirar os estímulos, ou seja, elevar os juros? Não é agora, exatamente por causa do problema do euro. Mas daqui 6 meses, daqui 1 ano, vai acontecer. E já o Federal Reserve tem limitado acesso a redescontos que havia antes. E isso vai acontecer ao longo do tempo para eliminar uma parte dos ativos muito grande, de trilhões de dólares, por parte do Fed. Alguns analistas dizem que o próximo problema mundial virá da China. Eles observam alguma espécie de especulação ou bolha no mercado imobiliário. O senhor vê esse cenário ruim pela frente ou não é tão ruim assim? É difícil falar de uma situação ruim de uma economia que tem crescido uma taxa maior de 10% para algo mais de 20 anos. Então, evidentemente, se tem essa possibilidade de a especulação acontecendo, mas no outro lado já havia a intervenção do governo aumentando taxas de juros e tentando eliminar o problema. Então, eu não vejo esse problema acontecendo dentro dos próximos anos. Aqui no Brasil, a gente tem um grande problema que é a questão que envolve os gastos públicos. Inclusive, nesta semana, nós tivemos o presidente Lula aprovando um reajuste maior do que o previsto para os aposentados. Como que o senhor vê essa questão fiscal e se isso deve ou não ser prioridade para o futuro presidente? Evidentemente, todo mundo no Brasil fala de superávit primário, mas esquece do fato que, em total, o Brasil ainda tem déficit da ordem de 3% por ano. E, continuando com o déficit, o setor público não tem maneira de poupar e, como consequência, não vai ter maneira de investir ao nível necessário para ter crescimento real da ordem necessária para o país. Quer dizer, o senhor analisa que atualmente o governo gasta demais e investe menos do que deveria, é isso?
Eu acho que sim, tem a oportunidade do governo investir mais e também poupar mais. E a maneira de fazê-lo é eliminar o déficit como está. E por fim, professor, aquela velha pergunta, economia decide eleição? E se decide, como que o senhor está vendo a questão econômica no cenário político brasileiro? Veja bem, nas eleições americanas, pelo menos, tem uma série de estudos que comprova essa relação. No Brasil, até agora, eu acho que não tem a mesma coisa acontecendo. Embora que a eleição do Fernando Henrique Cardoso, em 94, foi ligado claramente ao plano real. O que eu digo é que vai ser interessante observar ao longo dos próximos 4 meses o que acontece no Brasil, tanto na economia quanto na política. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui na Exame TV.